Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia nesse momento. Senhor, aonde, Pai, esta palavra chegar, Senhor, a cada coração, a cada pessoa, Pai, que ouvir esta palavra, Senhor. Pai, que possa, Senhor, reanimar a fé, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, Pai querido, levantar, Senhor, Pai, espiritualmente esta pessoa, Pai querido, Pai amado. Que o Senhor possa entrar no coração de cada pessoa que esteja ouvindo, Senhor. E o Teu Espírito Santo, Pai, venha convencer, venha, Senhor, animar, venha dar coragem, Senhor, para prosseguir, Pai, e que ninguém venha desistir, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém? Essa palavra fala que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. E quando Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, muitas das vezes nós vemos na Bíblia Jesus falando com os discípulos e ele fala assim: venham comigo. Ele faz alguns convites, mas aqui nós encontramos uma palavra onde Jesus, ele está fazendo uma ordem. Ele dá uma ordem, né? E essa ordem se estende a mim, se estende a você que está me ouvindo. Essa ordem é: atravesse para o outro lado. Talvez todos aqui, desde a mais pequena criança até o mais experiente adulto, vamos dizer assim, já deve ter ouvido essa palavra, né? Mas muitas das vezes o que nós encontramos aqui é que no meio do caminho, Jesus, ele está ausente, de corpo presente, ele está ausente. As pessoas, os discípulos não estão com Jesus dentro do barco, mas eles estavam sobre a ordem de Jesus. E quando o barco está sendo açoitado sobre os ventos, a Bíblia diz que os discípulos, eles lutavam contra o vento, contra a tempestade. E aqui eu já começo a trazer uma reflexão, algo que nós aprendemos com o Espírito Santo, que muitas das vezes, quando nós começamos a enfrentar ventos na nossa vida, dificuldades na nossa vida, estamos debaixo da ordem de Jesus, estamos fazendo aquilo que Ele nos ordenou, nós acabamos esquecendo da onde nós vamos chegar e esquecemos da onde que nós saímos. A palavra de Deus diz que Jesus, ele já tinha passado com os discípulos uma outra vez sobre uma tempestade, mas nessa tempestade foi diferente, porque ele não estava presente. Jesus sabia que eles estavam passando por tempestade, Jesus sabia que tudo estava acontecendo, porém a Bíblia diz que ele não estava presente, ele estava aonde ele tinha deixado eles irem. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Muitas das vezes Jesus fala para nós fazermos algo, ele nos dá uma ordenança e o foco é: atravesse para o outro lado. É atravesse para o outro lado. Esse é o objetivo. Jesus, talvez os discípulos, por terem experiência com tempestade, porque se você está no começo, no princípio, e você vê que vai ter tempestade, você não vai. Você recua, você fala: eu vou esperar. Se você já chegou no destino e você vê a tempestade, você corre, você tem para onde correr. Mas no meio, vai fazer o quê? Vai correr para onde? Vai voltar para onde? Amém? E muitas das vezes na nossa vida é assim, nós estamos no meio de uma tempestade e nós não conseguimos. A tempestade, as dificuldades fazem com que nós não olhamos aquele que nos mandou, aquele que nos comissionou, aquele que nos ordenou, que falou: cheguem do outro lado. Não importa se é com tempestade, se é sem tempestade, você tem que chegar do outro lado. Essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde é uma palavra que nós devemos entender e abrir o nosso entendimento, que não é porque nós amamos e servimos a Cristo que nós estamos livres de passar por dificuldades, que nós estamos livres de passar por lutas. Eu tenho um testemunho, eu quero contar aqui, aonde algum tempo atrás eu perdi a minha moto, e alguém falou assim: aonde estava Deus nesse momento? Aonde estava Deus nesse momento? Ué, mas você não serve a Deus? E a condição de servir a Deus não é que as coisas não vão dar errado na nossa vida, que
vão dar errado, mas que nós vamos passar por cada dificuldade, por cada luta, com Ele conosco. Amém? Então, Jesus, Ele falou para nós assim: tem de bom ânimo, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo. Ele estava falando assim: eu passei por aflições, eu passei por dificuldades como homem, não como Deus. Eu venci como homem e você também pode vencer. Você também pode avançar, você também. Mas o medo faz com que nós esquecemos aquilo que Deus falou sobre a nossa vida. O medo muitas das vezes faz com que nós se apavoramos. Note que a palavra de Deus diz que eles disseram: é um fantasma. E quando tem tempestades na nossa vida, crises, dificuldades, e é uma coisa que ninguém aqui dá escape, o que nós mais fazemos é se apavorar, e mesmo quando as coisas são maravilhosas que estão para acontecer, nós pensamos que é outras coisas, mas não que é Jesus, porque o medo nos paralisa, o medo tira a nossa fé. E o que Deus tem para mim e para você que está me ouvindo, tanto aqui, quem vai estar escutando esse áudio, é que nós não devemos deixar o medo tirar a nossa fé. Nós não devemos deixar as circunstâncias. Vai vir tempestade, vai, mas Jesus, Ele deu uma ordem: atravesse para o outro lado. E quando Ele dá uma ordem, Ele garante a vitória. Ele garante que você vai ser vitorioso. Ele garante, Ele fez uma promessa, Ele fez uma... porque do outro lado Ele tem um propósito. Mas nós não devemos esquecer que existe, eu digo assim, que por muitos anos, muitos homens de Deus, eles ensinaram um evangelho diferente, um evangelho onde muitas das vezes nós temos que olhar e falar assim: porque eu creio em Cristo, porque eu tenho fé, eu não posso passar por luta, eu não posso passar por dificuldade, eu não posso passar pela escassez. E a Bíblia nos mostra que você ser do evangelho, participar da cruz, é você passar por todas as situações, mas com Cristo, sem recuar. Amém? Muitas das vezes nós criamos na nossa mente, criamos na nossa vida, eu digo por mim mesmo, aquela ideia que nada pode dar errado na minha vida, tudo tem que dar certo, porque eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu não posso me frustrar, eu não posso passar por luta, eu não posso ser traído, eu não posso passar por dificuldade, as pessoas não podem falar de mal de mim, e isso é um pensamento equivocado. Jesus falou: em todos os momentos eu estarei contigo, até a consumação dos séculos. Jesus, Ele nos deu a garantia que em todo momento Ele estaria conosco, e João disse: maior é o que está dentro de vós do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você do que a luta, do que o vício, do que o problema, a doença. Maior é Jesus que está conosco. Que essa palavra possa entrar no teu coração e encher o teu coração de fé. Que possa encher você de coragem, de você olhar para as circunstâncias que estão na tua vida. Talvez você não consegue ver o que está acontecendo, você não consegue entender a situação, mas você ter fé e dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará em meu favor. Não importa se é na tua família, não importa se é no teu trabalho, não importa se é na tua vida financeira, o importante é que Deus, Ele sempre tem um escape. Deus, Ele sempre tem algo para fazer na nossa vida. Amém? E quando Pedro ele está ali, agora ele olha para Jesus, e o que eu aprendo com Pedro é maravilhoso. Pedro ele olha para Jesus e fala assim: se és tu mesmo, mande-me ir ter contigo. Tem muita gente que critica Pedro, e aqui eu vejo algo maravilhoso em Pedro, porque diferente de muitos, trazendo para os nossos dias de hoje, muitas pessoas na tempestade elas pulam do barco. Muitas pessoas na tempestade elas desistem, elas não acreditam, elas ficam paradas, elas ficam só chorando, apavoradas. Mas aqui eu vejo Pedro com uma pessoa diferente. Ele vive algo extraordinário, ele anda sobre as águas. Não que você agora vai sair correndo num lago e vai andar sobre a água, mas
você vai viver coisas extraordinárias. Talvez estar aqui hoje para muitos aqui, como para mim, é algo extraordinário. E hoje nós estamos andando sobre as águas. Talvez, eu vou falar de mim, quem me viu um tempo atrás, alguns anos atrás, na sarjeta, usando crack, fazendo um monte de coisa errada, não imaginava o que Deus ia fazer hoje na minha vida. Eu tenho vivido o extraordinário de Deus. Passo por dificuldades, passo por lutas, mas a voz do Espírito Santo vem e fala: meu filho, se acalme, eu estou contigo. Amém, irmãos? Então é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para cada um, e para onde, eu não sei, vai passar essa mensagem. Eu estou contigo. Lance fora o teu medo, lance fora a tua ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações nós temos que lançar sobre Cristo, aos pés da cruz, e crer e confiar, e também fazer a nossa parte. Porque não basta somente nós jogarmos nas mãos de Deus e achar que Ele agora tem que fazer tudo para nós, mas o sobrenatural Ele vai fazer. Talvez você já deve ter ouvido falar aquela mensagem de Lázaro. Quando Lázaro ele estava morto, fazia 4 dias que ele estava morto. Jesus deu uma ordem. Antes de Lázaro sair, Ele falou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Eu não sei quem tirou, mas não foi Jesus. Alguém tirou a pedra. Foi os homens que tiraram a pedra. E se nós conseguirmos entender que existem pedras na nossa vida que é nós que tiramos, e se nós entendermos que Jesus muitas das vezes Ele fala para nós assim: tire a pedra para que eu possa entrar com o milagre. Quando retiraram a pedra, Ele falou: Lázaro, venha para fora. Aquilo que era impossível Ele fez. Aquilo que era extraordinário Jesus fez. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Nós temos que aprender isso com Jesus. Quando Ele corre, Pedro vem andando, ele vem andando sobre as águas. Ele dá um passo, ele dá 2, eu não sei quantos passos Pedro deu, mas ao ponto que ele notou as ondas, ele notou o cenário que ele estava, ele começou a olhar a circunstância que estava acontecendo, ele desviou o foco de Jesus e ele começou a afundar. E muitas das vezes isso Deus nos permite acontecer, nós começarmos a afundar, porque Jesus quer que nós olhemos novamente para Ele. Porque Pedro, quando ele começou a afundar, ele olhou e falou: Jesus, me salva. E Jesus imediatamente estendeu a mão. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa nos ouvir ou nos ajudar. Amém? Quando Pedro ele falou assim: salva-me, ele clamou. A Bíblia diz: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes, né? Então, a palavra dessa tarde que Deus colocou no meu coração é para nós não desanimarmos, é para nós crermos que Ele ordenou. Sobre a vida de cada pessoa existe uma ordem de Jesus. Pedro, ele andou debaixo de uma ordem, ele andou sobre as águas, ele viveu algo extraordinário que os outros não viveram, mas ele viveu porque ele aceitou o que Jesus falou sobre a vida dele. E quando Jesus lança uma palavra sobre a nossa vida, nós temos que crer e não ter medo, e ter coragem de enfrentar e saber que se Ele falou, é porque Ele garante a vitória. Amém? Que você possa colocar no teu coração coragem, fé, ânimo, de olhar a situação que você está passando, a situação que você imagina que não tem mais solução, e crer que quem dá a última palavra é Deus. Amém?